Olá, amantes do terror! Hoje eu irei contar sobre a origem de SCP-682, o lagarto difícil de destruir. Um ser classe Keter, contido pela Fundação, e que a maior preocupação da mesma em relação a ele é como destruí-lo. Então já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas detalhadamente e ainda vai poder ouvir teorias próprias para explicar as pontas soltas, de um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora, fique com o vídeo. SCP-682, um réptil que é contido pela Fundação, e a maior prioridade em questão a ele é a sua destruição, porque ele parece ter um ódio profundo e antigo pela humanidade e almeja a sua destruição. E só não fez isso ainda por conta que ele está contido em ácido e paredes de aço reforçadas. SCP-682 é um classe Keter, porque além de perigoso, já rompeu a contenção várias e várias vezes, tendo que ser capturado de novo e de novo. Além dele possuir uma força tremenda, uma velocidade incrível e reflexos extremamente apurados, ele tem o poder da regeneração absoluta, com o seu corpo sendo praticamente indestrutível, ressuscitando até mesmo depois do toque mortal do SCP-049. Muito pouco se sabe sobre o SCP-682, mas ainda assim, a Fundação nos dá pistas sobre a sua origem, e isso está justamente no registro de experimentos feitos por ela, onde várias anomalias são colocadas para tentar destruir SCP-682. Algumas chegaram perto, como possivelmente no caso da SCP-053. No mesmo registro de experimentos, podemos ver que a Fundação tentou fazer o SCP-001 matar o SCP-682. Sim, o The Gate Guardian. Para isso, uma amostra foi levada por um drone, que ao chegar perto do Guardião, foi obliterado da existência a nível subatômico. Então, o próprio SCP-682 foi colocado dentro de um veículo que era dirigido através de um computador, ou seja, não havia motoristas, nem tripulantes, apenas o 682. Chegando no local, como esperado, o Guardião investiu contra o veículo e o destruiu completamente. Mas destruiu apenas o veículo, pois o SCP ainda estava vivo, ferido, mas vivo. Ele se arrastou pelos destroços e começou a zombar do 001 e disse: "Isso era para ser o jardim. Isso não é o jardim. Ele está a oeste daqui." Nesse momento, SCP-001 ataca novamente, deixando o SCP-682 ainda mais ferido e com apenas um membro, porém ainda vivo. "Morrer? Você me mandou morrer? Acho que todos gostaríamos disso, mas essa é a minha maldição por sugerir a fruta." De novo, ele foi atingido mais uma vez e ainda permanece vivo. "Esse não é o jardim, e você não é Uriel, impostor." Ele sofre um último ataque e fica inconsciente. Os funcionários adentram em 1 quilômetro de distância e relataram ouvir "Removam." E então tiveram a compulsão de tirar o corpo dali e conseguiram fazer a contenção sem maiores problemas. Depois de tudo isso, temos a informação que precisamos para traçar a sua origem. Primeiro, SCP-682 parece conhecer o Jardim do Éden muito bem e disse que estava a oeste dali, e muito provavelmente ele seja o SCP-2746, um túnel em Las Vegas que leva para um jardim em um espaço interdimensional. É como se ele já tivesse vivido lá e sabe exatamente onde ele se encontra. E ainda disse que SCP-001 era um impostor e disse que ele não era Uriel. Se você for pesquisar, Uriel era um querubim responsável por guardar os portões do Éden para que nenhum humano retornasse. Isso reforça ainda mais a sua origem. Além disso,
ele menciona que está amaldiçoado, e o motivo seria por ele ter sugerido a fruta. Acho que você já ligou os pontos, mas se não, eu explico. Na Bíblia, disse que os primeiros humanos, Adão e Eva, viviam em um lugar chamado Jardim do Éden, um lugar sem pecados, e era praticamente um paraíso, e os seres residentes de lá teriam vida eterna. Porém, existia uma fruta proibida em uma árvore frondosa do paraíso, que ninguém poderia comer. Então, uma serpente acabou sugerindo que Eva comesse a fruta, e então Eva o fez, e ainda ofereceu para Adão, cometendo assim o primeiro pecado. E de acordo com a Bíblia, era uma serpente, mas SCP-682 é um lagarto. Porém, ambos são répteis, têm a mesma fisiologia e ainda tem o ponto de que a Bíblia foi traduzida diversas vezes para várias línguas, então algumas palavras podem ter sido trocadas. Então, SCP-682 foi o réptil que sugeriu a fruta para Eva. Então Deus o amaldiçoou com a imortalidade, e então ele desenvolveu um ódio profundo contra toda a humanidade. Mas o que era a serpente? Este é um tópico que é bastante discutido pelos cristãos. Alguns dizem que a serpente era o próprio diabo. Outros dizem que era filho do diabo. Então, para chegarmos a uma conclusão, vamos ver um outro registro de terminação do SCP-682, que atualmente está oculto, o do SCP-343, que se autodenomina como sendo o próprio Deus criador do universo. Nesse teste, os funcionários pediram para que 343 exterminasse 682, só que a resposta não foi nada como esperado. Ele disse para eles que se virassem com isso, pois aquele réptil não era a criação dele, então ele não se meteria nisso. Ou seja, isso quer dizer que SCP-682 foi criado pelo próprio mal. E de que mal estamos falando? Nada mais, nada menos do que Scarlet King, o Rei Escarlate. Rei Escarlate é um dos seres mais malignos e poderosos do multiverso. Não vou entrar em muitos detalhes, mas no site da Fundação diz que ele possui 7 filhos que trariam a destruição para este mundo. E adivinha quem é um dos 7 filhos?